No nosso vídeo vamos falar sobre a vida e as obras de Severiano Porto. Neste vídeo, iremos falar sobre o arquiteto Severiano Porto, que é conhecido como o arquiteto da floresta e foi responsável por conceber um modelo único de arquitetura amazônica que mescla técnicas locais com estratégias que atentam ao rigor do clima, à economia de meios. Nasceu em Uberlândia em 1930, mas aos 5 anos se mudou com sua família para o Rio de Janeiro, onde se formou em 1954 pela Faculdade Nacional de Arquitetura. Em 1963, viajou para Manaus a turismo, na qual passou 2 anos. Depois foi convidado pelo então governador do estado do Amazonas, Arthur César Ferreira, para realizar uma reforma no Palácio do Governo e o projeto da Assembleia Legislativa. Obras que não se concretizaram de fato. Entretanto, o período em que passou na capital trouxe bastantes projetos que fizeram se mudar para Manaus. O escritório do Rio de Janeiro fica sob coordenação de seu sócio, Mário Emílio Ribeiro, colega de turma na faculdade e coautor de importantes projetos como o Estado Vivaldo Lima e o campus da Universidade do Amazonas, ambos construídos no Amazonas. Entre 1972 e 1998, Severiano exerce a função de professor de Arquitetura e Urbanismo na Faculdade de Tecnologia da Universidade do Amazonas. Em 2003, retorna ao Rio de Janeiro, onde se transferiu com seu escritório para Niterói, que passou a morar lá. Uma característica de Severiano era a preocupação com o morar, questionar a casa, a habitação, os seus elementos construtivos e a região onde se situa. As pretensões e as necessidades de seus moradores é um tema importante e interessante. Severiano é propriamente moderno, como somos todos, mas ao mesmo tempo regional. O modernismo de Severiano prática não se encerra numa forma, nem na leitura tecnologicamente correta. É o que podemos identificar como sendo uma busca do contemporâneo sem peias. Não se trata da revivência de um estilo, nem de um modelo de contemporâneo sempre novo, mas de um contemporâneo que inclui todos os tempos possíveis e vividos no mesmo tempo em que se vive, admitindo permanências de tempo e lugares remotos, mesmo frequentando-os, só porque, em geral, nós pautamos por uma busca de um contemporâneo sempre no futuro, como um instrumento da permanência de uma distinção. Traços da arquitetura portuguesa podem ser notados como influência do arquiteto Severiano Mário Porto. O que se percebe nas edificações é que ele tinha uma preocupação muito forte com as questões tecnológicas voltadas para o clima da região amazônica. Foi responsável por conceber um modelo único de arquitetura amazônica e sustentável, que une técnicas desenvolvidas por ribeirinhos e caboclos, com as mais modernas e inovadoras criações da arquitetura. A arquitetura de Severiano Mário Porto pertence à tradição brasileira de adaptação de elementos modernos ao sítio físico, clima, materiais e a intimidade do caboclo com os materiais da região. Severiano integra a geração de arquitetos que vivenciou de perto o início do processo de difusão do modernismo da arquitetura brasileira. Quando optou por trabalhar em Manaus, pesquisou uma arquitetura própria, a um só tempo moderna, regional e contemporânea. Agora vamos falar mais um pouco sobre Severiano e suas principais obras. Segundo alguns autores, o período mais ativo da sua obra é entre o final dos anos de 1960 e os anos 1990. Falaremos um pouco sobre o Estádio Vivaldo Lima. O desenho do Estádio Vivaldo Lima conseguia ser ao mesmo tempo marcante e delicado. Severiano Porto, autor do projeto, aproveita uma cratera que existia no local, consequência da retirada de terra para aterros, e assentou o prédio no chão com suavidade, razão pela qual tinha pouco impacto externo. O Vivaldão, como assim era chamado, evitava um dos grandes pecados de estádios com má arquitetura. Suas arquibancadas não davam de costas para a cidade, eram encaixadas na topografia. O estádio foi um dos primeiros trabalhos a ser levado adiante. Nele já podia identificar as qualidades de Severiano Porto.
um desconhecido do grande público que muitos críticos incluem na lista dos mais importantes arquitetos brasileiros do século XX. Também se apropriou de elementos regionais, lembrando as criações indígenas. A área interna do Vivaldão eram pequenas, mas obedecia às resoluções da FIFA, e resultavam em 325 mil metros quadrados construídos. Oferecia, como também, sala VIPs, praças de alimentação e principalmente estacionamento. Infelizmente, o estádio foi demolido em 2010, prestes a completar 40 anos de vida. Outra obra importante do arquiteto foi o restaurante Chapéu de Palha, de 1967, uma das primeiras executadas por Severiano Porto, em Manaus, vale-se citada pelo marco que constitui na carreira do arquiteto. Nessa época, os materiais usados eram vistos com grande preconceito pelos habitantes locais, mas a obra surpreendeu e alcançou grande repercussão. Foi premiado na categoria de edifícios para fins recreativos no 5º Prêmio Anual do IAB, tendo como um dos jurados o grande Oscar Niemeyer. Em uma das entrevistas na época, Severiano disse: deveriam ter administrado melhor o Chapéu de Palha, em vez de fazer boate. Ele funcionaria e muito bem como uma atração turística, porque quem vem a Manaus quer ver natureza, verde, coisas regionais. A obra não apresenta muitos registros e foi demolida após a construção. A Superintendência Zona Franca, diferente das outras obras, Severiano optou por uma estrutura pré-moldada de concreto, pela oportunidade do edifício ter de anunciar para o mundo que a Zona Franca de Manaus era um projeto sério e estável. A madeira, por ser uma estrutura considerada leve e biodegradável, não poderia desempenhar esse papel tão bem quanto o concreto. Nesse projeto, as circulações e espaços fechados acontecem sob uma única cobertura, contínua e independente dos espaços sob ela. A sede da Superintendência da Zona Franca de Manaus foi de 1970 a 1995 e foi concebida essencialmente a partir da ideia de uma malha organizadora com módulos de base quadrada, de 15 metros. Os módulos são estruturados por vigas e pilares de concreto armado, coroados por coberturas piramidais. O complexo conjunto de módulos conforma um espaço de cobertura única sobre o qual se organizam de forma independente as áreas fechadas. Ao movimentar-se ao longo dessa área, deparamos com a proeza da melhor forma escultural piramidal da cobertura de concreto, cujas arestas e superfícies curvas parecem suavizar o peso que o material confere. O espaço foi concebido para ficar completamente aberto, por razões de conforto ambiental, que era a preocupação de Severiano Mário Porto. Há uma agradável sensação de estarmos perto ao mesmo tempo fora e dentro, como sob uma grande varanda sombreada, de qualquer ponto em que esteja o observador, é possível avistar a área exterior. O fato da circulação se voltar para áreas ajardinadas e pátios internos ajuda a amenizar uma possível monotonia, tornando-se o percurso mais agradável. Casa Severiano Mário Porto. No projeto para sua própria residência de 1917, Severiano Porto utilizou a madeira numa época onde o material era visto com grandes restrições. A casa necessitava ser de rápida construção e de baixo custo, e a madeira contribuiu muito para alcançar esses objetivos. O arquiteto conseguiu reduzir o valor da construção em cerca de 25% em relação às casas construídas na época. Uma diretriz inicial importante para o projeto foi a intenção de atender às condicionantes ambientais do local, sem causar grande impacto na paisagem e procurar a integração máxima com a vegetação do entorno. No edifício, são trabalhadas diversas soluções para adequação do clima local. Severiano procurou preservar o máximo possível da vegetação existente no terreno, ao fim de auxiliar na manutenção de temperaturas. A residência chegou a ser premiada pelo IAB por utilizar a madeira de maneira adequada de acordo com o clima e o meio ambiente, tornando-se um exemplo de arquitetura harmoniosamente inserida no contexto regional. Porto vendeu sua residência quando deixou Manaus. Ela foi desmontada em 2003 e suas peças guardadas para ser remontada em outro lugar, com a intenção de ser sede do IAB, segundo as informações fornecidas pelo arquiteto. Casa Robert Scooter. Uma casa aberta em pilotis, a estrutura toda em madeira sobre uma malha ortogonal de 2,5 metros por 2,5 metros. Modulação calculada para permitir a armação de redes na diagonais. Em qualquer parte da casa é possível deitar numa rede. A casa desenvolve-se no segundo pavimento, em torno ao vazio interior que conecta visualmente os dois primeiros pavimentos. No terceiro, apenas um terraço coberto.
3 dormitórios, sendo o principal em suíte, uma pequena cozinha, um salão que reúne salas de estar e jantar e uma ampla varanda. Uma grande coberta de 2 águas protege a casa das chuvas. As esquadrias são todas em madeiras, quase todas venezianas. Os pisos, também em madeira. Varandas em madeiras, fechamentos em madeiras, mancharabes e detalhes em madeira. A madeira predomina. Algumas poucas alvenarias são utilizadas. Casa aberta, mas protegida pela mata densa da região amazônica. Campus da Universidade do Amazonas. O campus da Universidade do Amazonas, de 1973 a 80, foi sucessora legítima da Escola Universitária Livre de Manaus. Ao pouco, foi se consolidando e ampliando sua estrutura, que funcionava em prédios isolados, espalhados pelo centro da cidade. Quando questionado sobre quais suas obras apresentam questões de ventilação melhor trabalhadas, Severiano cita o projeto para a Universidade do Amazonas, que é a atual Federal do Amazonas, um dos projetos mais marcantes e conhecidos na sua carreira. Nesse projeto, Severiano Porto procura proporcionar melhores condições de conforto aos usuários através da utilização de diferentes estratégias de ventilação natural. A área de 600 hectares destinada ao campus era cercada de nascentes envolvidas pela vegetação tropical nativa, o que pedia um projeto de baixo impacto ambiental, com o mínimo de interferência possível na paisagem original, e isso levou o arquiteto a trabalhar desde o início um pensamento ecológico em sua arquitetura e a elaborar em um dos seus projetos onde os aspectos bioclimáticos mais se destacavam. Pousada Ilha Silves. A pousada expressa o interesse do arquiteto em experimentar a madeira e suas repercussões formais, atribuindo grande ênfase ao desenho das cobertas. É importante ressaltar que esta pesquisa construtiva e a preocupação com o lugar é recorrente nos seus projetos, inclusive tendo o concreto como principal material, revelando que a solução do projeto estava condicionada por circunstâncias gerais e específicas. O edifício foi implantado na ilha de Silves, cercada por lagos e igarapés, com a intenção de promover o contato com a natureza exuberante e atrair os amantes do ecoturismo. A sensibilidade do arquiteto em relação ao lugar se manifesta na contextualização em relação ao entorno, buscando intervir o mínimo possível, criando muitos espaços permeáveis nas áreas não edificadas entre a pousada e a piscina, além de integração visual entre o construído e o natural. Embora a implantação da obra no sítio remete à construção de uma grande oca indígena, a referência ao lugar está de fato presente na implantação adequada, atenta aos condicionantes ambientais, e no emprego dos materiais. Centro de Proteção Ambiental Balbina. É possível observar pelas fotos que as inspirações foram no formato das ocas indígenas para desenvolver o projeto do conjunto, com a grande cobertura protegendo todas as atividades e núcleos do projeto. A construção se destaca pelo uso de material tanto no sistema estrutural quanto na cobertura. A madeira foi aproveitada da derrubada das árvores da área que seria inundada pelo lago da hidrelétrica. A declividade do terreno, os ventos dominantes e a incidência solar foram determinantes na implantação do edifício. A cobertura em cavaco e todo o sistema estrutural em encaixe são 2 aspectos construtivos que também merecem destaque. Com Balbina, Severiano Porto descobre que o domínio da técnica construtiva da madeira, uma linguagem que pode expressar-se plenamente, criando espaços ricos em significado, revela através dele e sua maneira de fazer arquitetura. A Aldeia Infantil SOS. Há uma forte semelhança entre a Aldeia SOS do Amazonas com o projeto para o Centro de Proteção Ambiental de Balbina. Ambas seguem uma forma livre de notável expressão espacial e são construídas a partir de materiais regionais. Ambas formam eixos estruturantes importantes do conjunto. Mas a aldeia se caracteriza por uma circulação independente das demais edificações do conjunto, não se ligando a elas de maneira direta. Na aldeia é importante a formação de espaços públicos, já que ali o objetivo é acolher crianças e dar a elas espaços para morar, estudar e crescer adequadamente. Daí a necessidade de espaços lúdicos e de encontro. Em todas as obras do arquiteto, é notável a sua preocupação no atendimento ao conforto climático, mas como já foi dito, ele não está somente preocupado com os aspectos práticos da arquitetura. Percebemos quão importante é para ele criar espaços que surpreendam o observador, que ofereçam um sentimento mais largo de apreciação e contemplação. Severiano Porto utilizou a madeira com maestria e produziu uma arquitetura moderna na Amazônia, diante dos recursos disponíveis da sua época.
Atualmente, há grandes dificuldades para a permanência de suas obras em razão das características biodegradáveis dos materiais, pela manutenção inadequada e principalmente pela perda da mão de obra habilitada e qualificada para trabalhar com técnicas primitivas. A globalização da arquitetura na Amazônia reduziu as demandas pelas técnicas primitivas que estão sendo gradativamente perdidas. Para recuperar e preservar a obra de Severiano Porto, é preciso reaprender as técnicas rudimentares na Amazônia e ensiná-la a arquitetos, engenheiros e carpinteiros. Severiano não é mineiro, carioca ou amazonense. Ele é brasileiro.